Paz do Senhor, meus irmãos, glorificado e exaltado seja o nosso eterno Deus. Mais uma noite nós nos reunimos neste lugar para aqui glorificar o nome do Senhor e poder entrar no seu lar para transmitir a palavra do Senhor. Ainda em ritmo de quarentena, aguardamos algumas decisões do nosso município. O Estado já tem trabalhado alguma coisa para a liberação. Talvez essa semana ainda a gente tenha algumas novidades, mas independente disso, o vírus ainda está aí. Eu peço aos irmãos para terem cuidado, continuarem na mesma prevenção, usando álcool gel, lavando as mãos, tendo cuidado para chegar em casa. Aqueles que trabalham, tenham cuidado ao retornar para casa. Tente se imunizar antes de sair do trabalho. No trabalho tenha o máximo de cuidado, amém? O vírus ele é mortal para algumas pessoas e nós precisamos em Cristo Jesus ter a responsabilidade para com aqueles que infelizmente podem vir correr o risco de morte, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Nós nessa noite estamos no propósito de engrandecer o nome do Senhor. Eu espero que você dentro do seu lar esteja bem. A graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre nossas vidas, amém? Então nós vamos orar. Nesta oração eu quero convidar nosso irmão Eric. Ele estará fazendo esta oração inicial e logo após nosso co-pastor Faustino estará adorando ao Senhor com os hinos devocionais, amém? Por favor, irmão Eric. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar para agradecer a Deus por esta oportunidade nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, nesta noite por estarmos aqui, para podermos louvar o teu santo nome. E estamos aqui, Senhor, com o coração alegre, porque estamos na sua presença. Que esta noite venha para os corações através da sua palavra. Visita os lares, ó Pai, dessas pessoas que estão em casa e sedentas, ó Pai, de ouvir um pouco mais de Ti. Acalme a tempestade, conforte os corações e dê a paz que só o Senhor pode dar. E sim, te agradecemos e fique conosco. Amém. Graças a Deus, toda honra, toda glória, somente ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, você em vossos lares, também cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos, Deus possa abençoar, fortalecer, dando graça e fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor o hino de número 147 da nossa harpa cristã. Servir a Jesus é o título do hino. Vamos louvar ao Senhor, que Ele merece toda a honra, toda a glória. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer.
Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Engrandecido seja o nome do Senhor, sempre servindo ao Deus que tudo pode, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor também com o hino de número 247. Deus nos guarde no seu amor. Glória a Deus, Deus nos guarde no seu amor. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar, Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar, Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda paz, de que tanto carecemos, oh, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda paz. Ao voltar, Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde bem no seu amor. Só Ele para nos guardar, para guardar cada um dos irmãos, para nos dar graça. O coro diz assim: ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Qualquer separação. Nós estamos vivendo nesses tempos. Mas quando o Senhor Jesus voltar, buscar a sua igreja, nós vamos estar livres, né, dessa separação. Então, uma coroa, então, vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos nos seus lares, fortalecendo a cada dia e firmado nessa fé que nós temos, que você tem, que você possa continuar adorando ao Deus Todo-Pode,
você não está vindo, eu não estou vindo aqui na igreja, mas nós somos uma igreja, e essa igreja não pode parar, essa igreja tem que sempre ir avante, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tá bem, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Norivaldo. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazer uma intercessão, uma oração. No dia do sábado, sepultamos a nossa irmã Wanda, e é sabido de toda a igreja, nossa irmã, por insuficiência cardíaca, não resistiu. Os irmãos sabem que o quadro dela já não era muito bom, e aprove Deus recolher a sua serva. Nós vamos orar pela família, continuar orando pelo nosso irmão Alcides, que carece das nossas orações, continuar orando pelo consolo da separação, como o nosso pastor Faustino louvou o Senhor agora. Ao voltar Jesus, nós vamos estar juntos. Eu disse lá naquele momento que é por um pouquinho de tempo, é um pouquinho de tempo, para que nós pudéssemos estar reunidos todos juntos, né, num só lugar. A nossa esperança é essa. Nós vamos interceder então pela vida do nosso irmão Alcides, pela família, pelas netas, pelas filhas, pelo filho, pelos bisnetos, para que a misericórdia do Senhor continue trabalhando, dando esperança, porque Deus já tem guardado a sua serva, mas nós ainda estamos aqui e precisamos trilhar pelas veredas da justiça por amor do nome do nosso Deus. Vamos orar pelo consolo. Oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós nesta noite, Senhor, nos colocamos em Tua presença para buscar a Tua face pela vida do Teu servo Alcides. Senhor, mais uma vez, Senhor, intercedo a Ti por toda a família. Senhor, o Senhor sabe da necessidade deste lar, desta casa, das filhas, Senhor, meu Deus, do Teu servo, do filho do Teu servo, Senhor, dos netos, netas, toda a família, Senhor. Pai, eu quero lhe pedir nesta noite, opera o milagre, Senhor meu Deus, sobre a vida daqueles que estão enfermos na casa, Senhor, Teu servo Alcides. Senhor, toma eles, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Consolador, aleluia, seja sobre a vida do Teu servo, Senhor. Pai eterno, toma a vida, Senhor, da Joyce, Senhor, toma o Paulinho, o seu esposo, Senhor, meu Deus, opera as suas maravilhas, meu Senhor, no meio desta família. Consola o coração, Senhor, da Joyce. Toma, Senhor, meu Deus, o seu lar, a sua casa. Toma, Senhor, meu Deus, a mãe da Joyce, que a sua bondade e graça cubra. Toma, Senhor, meu Deus, o seu esposo. Manifesta, Deus, a tua graça. Manifesta, Senhor, o teu poder, Senhor, sobre a vida desta família. Pai, venha converter aqueles que ainda não têm recebido a Ti. Senhor, venha transformar a vida daqueles que ainda, Senhor, meu Deus, não têm, Senhor, Te aceitado como único e suficiente Salvador. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha tomar a família, Pai, e em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Senhor Jesus, glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Quero neste momento passar a oportunidade da palavra para o Gerson. Ele estará ministrando neste momento a nós, e no final também nós estaremos adorando o Senhor com um louvor, amém? Nosso irmão Gerson tem a oportunidade de nos trazer o estudo da palavra nesta noite, amém? Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma porção da palavra com os irmãos, que se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, do verso 9 até o verso 12. São apenas 4 versos, que diz o seguinte: por isso, desde o dia em que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda o pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre
deem graças ao Pai. Ele os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém. Só até aqui. Podemos assentar. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor dessa congregação, meu pai, por essa confiança depositada em mim. E é motivo de alegria sempre que eu me faço presente aqui nesta casa, né? Que foi a casa onde eu basicamente fui formado aí, da minha infância até minha adolescência. Então, graças a Deus por isso. Bom, irmãos, basicamente esse texto aqui é um texto voltado para a oração. É uma oração muito significativa, uma oração que eu diria que é uma oração fundamental. Nós vemos aqui apóstolo Paulo orando por aqueles irmãos de Colossos, e ele pede o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, é nesse tema que nós vamos falar e nós vamos refletir, o pleno conhecimento da vontade de Deus, né? Nós sabemos que ao ler a carta aos Colossenses, que essa igreja ela foi fundada por Epáfras, que é caracterizado por Paulo no verso 7 também do capítulo 1, como amado colaborador, servo fiel de Cristo. Nós sabemos que Paulo também não conhecia aqueles irmãos de Colossos pessoalmente, ele mesmo diz isso também em Colossenses capítulo 2, verso 1. Ele nunca viu aqueles irmãos face a face, né? Essa igreja, ela foi fundada por Epáfras, e Epáfras ele foi alcançado através do ministério de Paulo quando ele esteve em sua terceira viagem missionária lá em Éfeso, quando ele passa 3 anos. Então Epáfras é alcançado, e Epáfras, ao voltar, ao regressar àquela região do Vale do Lico, onde se encontrava Hierápolis, Laodiceia e Colossenses, ele se faz instrumento de Deus, instrumento por meio do Evangelho, né? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, e isso está bem claro, do verso 3 até o verso 8 deste mesmo capítulo, né? Quando ele vai falar algumas coisas acerca daqueles irmãos, por exemplo, que aqueles irmãos em Colossos, eles manifestaram o fruto do Evangelho. Que fruto é esse? É crer, é amar e é esperar no Senhor. Eles manifestaram tudo isso. Então Epáfras, ele acompanhou esse progresso, ele acompanhou a conversão daqueles irmãos, e ele vai noticiar isso a Paulo, né? Interessante também a gente perceber que o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta da sua primeira prisão. Ele escreve de Roma, né? E ele relata em alguns versos aqui do sofrimento que ele passava, né? Ele estava algemado. Ele vai dizer isso no final do capítulo 4, que é o fim da carta: lembre-se das minhas algemas. No próprio capítulo 1, verso 24, ele vai ele vai citar o quanto ele tem sofrido pela palavra de Deus em favor dos santos, né? Ele se esforçava, ele se esmerava e ele enfrentava dificuldades, né? Então é importante a gente ter isso em vista também, como o contexto dessa carta, né? Nós sabemos que Colossenses é uma carta em defesa da fé. Por quê? Esses irmãos, apesar de ter manifestado os frutos do Evangelho, conforme eu falei aqui, eles estavam sendo atacados de uma forma muito sorrateira e muito perigosa. Alguns vieram com ideias opostas à mensagem do Evangelho, à verdade. E nós podemos perceber isso no capítulo 2, né? São basicamente, irmãos, 2 erros, e nós não entraremos muito nesse mérito. Mas o primeiro erro é uma espécie de forma de legalismo ascético, né? Que pregava muito, tinha sua ênfase na restrição alimentar, por exemplo, em cerimônias, em dias especiais. Isso é um tipo de legalismo que estavam tentando implementar naquele contexto. Outro erro também perigoso era uma espécie de misticismo. Para alguns teólogos, aqui seria o início do gnosticismo naquela região. E tinha sua ênfase numa humildade fingida, né? Humildade fingida é uma arrogância, né? Eles faziam, mas eles queriam ser acima dos outros. Eles se baseavam muito em adoração a anjos e também se baseavam em visões. William Beckley,
um comentarista da palavra de Deus, ele vai dizer que ele vai classificar na realidade esses erros aqui como a heresia de Colossos, né? E ficou conhecido desta forma, né, durante a história da era cristã. Mas enfim, como é que Paulo combate esses erros? Isso está nítido e também vai ser mostrado nesta oração. Essa oração aqui, Paulo é bem perspicaz, né, peculiar. Ele usa aqui elementos que vai de encontro, né, vai combatendo de forma tão feliz esses erros doutrinários. Mas, no geral, ele combate respondendo de forma definitiva. E que forma é essa? É uma forma totalmente centrada na pessoa de Cristo Jesus, né? Essa é uma carta que ressalta como em nenhuma outra a ideia, a pessoa, a obra de Cristo Jesus, a divindade do nosso Senhor. E nós podemos observar aqui que ele vai ressaltar a obra de Cristo, ele vai ressaltar aqui também a nossa união com Cristo. A verdade do Evangelho está em torno de Cristo e não separado de Cristo. É isso que Paulo ele vai frisar em sua carta, tá? Então, a verdade do Evangelho não se baseia em homens, nesta era secular. Não se baseia em restrições, visões ou muito menos em anjos. A verdade do Evangelho está diretamente conectada com o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o centro de tudo. Ele é a referência do Evangelho puro e simples. Contudo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele combate mostrando a pessoa de Cristo. Essa é a resposta que ele dá para esses erros. Mas ele ora. Antes de qualquer coisa, ele vai aqui já no verso 1 expressar a sua gratidão a Deus por aqueles irmãos. Isso nós podemos observar no verso 3. E, portanto, chegando aqui no versículo 9 do capítulo 1, nós já percebemos que ele faz uma oração um pouco mais direta, né? Uma oração muito mais focada e muito mais conectada com o progresso da vida espiritual daqueles irmãos. Eles tinham um início na caminhada cristã, mas agora e o desenvolvimento? Então o apóstolo Paulo, ele ora por essa questão, por esse desenvolvimento espiritual na vida daqueles irmãos. Nós podemos observar isso no verso 9. Na minha versão está escrito aqui: por isso, está conectado diretamente a esse assunto que eu acabei de falar para os irmãos, que esses irmãos, eles manifestaram. Então, por esse motivo, por esta razão, é que o apóstolo Paulo, ele vai orar. Ele diz: desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. O apóstolo Paulo usa a oração como uma ferramenta poderosa. E é sobre o conteúdo dessa oração, sobre o propósito dessa oração que nós vamos meditar. E com isso, irmãos, eu quero aqui destacar algumas lições para a nossa vida de oração. Aproveitando, claro, o tempo que nós temos disponíveis em meio a essa quarentena. Muitos estão desempregados, muitos não estão estudando, né? Ou muitos estão trabalhando, mas tiveram sua jornada reduzida. Percebam, nós temos muito tempo para oração. Então, como é propício esse tema da oração para os dias que nós estamos vivendo? Como é urgente a oração para o nosso contexto também, assim como foi neste contexto de Colossenses. Outra coisa, irmãos, que é interessante e que eu quero tratar aqui é que nós estamos fisicamente dos nossos irmãos, estamos distantes também da nossa congregação, das nossas agendas, dos nossos compromissos. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo, mesmo estando distante daqueles irmãos, ele não estava distante de Cristo, e nós também não podemos estar distante de Cristo, da sua verdade, do seu evangelho. Nós devemos também, irmãos, estar presente com os nossos irmãos, mesmo que à distância, né? Isso parece meio um paradoxo, mas nós precisamos estar presente em espírito, meus queridos. A comunhão da igreja, ela não foi interrompida pela pandemia, pelo coronavírus. Nós temos que orar e continuar orando um pelos outros, né? E é nesse sentido que nós estamos juntos, tá? Então, o coronavírus, a pandemia não tirou a nossa essência. O coronavírus não tirou o nosso propósito de vida, que é honrar e agradar ao nosso Senhor. Então é sobre tudo isso que nós vamos refletir essa noite. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui com os irmãos
é que a oração ela deve expressar as nossas prioridades. Não podemos perder isso de vista. Mas como? Nós observamos aqui que o apóstolo Paulo, apesar de tudo, todo o contexto, a situação dele que não era muito boa, que estava numa prisão, a situação até mesmo dos Colossos, que era uma cidade inexpressiva, uma cidade pobre, provavelmente uma igreja ali que continha muitos escravos, servos, né, em uma condição de privação. Apesar de tudo isso, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele pede por aqueles irmãos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é a prioridade de Paulo em sua oração. Não estou dizendo que quando os irmãos oram pedindo por uma necessidade temporal, terrena, física, eu sei que essas coisas nos afligem, que isso é errado. Não, mas nós devemos priorizar acima de tudo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Então ele pede para aqueles irmãos que eles sejam cheios, em outras versões vai dizer que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. A prioridade aqui, claramente, irmãos, é pelas coisas espirituais. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Muitas das vezes a gente acha que o que é temporal é o que vai nos sustentar, que vai nos satisfazer, mas isso passa tão rápido, queridos. Mas o que é espiritual permanece para sempre, meus irmãos. É para a eternidade. Então é nessas coisas que nós temos que colocar o nosso pensamento e o nosso coração. Porque as coisas que estão na terra nos decepcionam. As coisas que estão na terra são tão passageiras, tão pífias, tão mínimas, né? Tem a sua importância, é claro, mas a necessidade espiritual é sobremaneira muito maior, meus irmãos. Então, é nesse sentido que eu destaco que a oração, ela deve expressar as nossas prioridades. É claro que esse ensino aqui não está à toa de apóstolo Paulo a fazer essa oração. Por quê? Porque os gnósticos, por exemplo, ou aqueles que vieram ensinando uma espécie de misticismo, pregavam que esse conhecimento, né, pleno, essa sabedoria, era obtido só por aqueles iniciados, né, em rituais esotéricos, em religiões místicas, em coisas, sabe, para um grupo pequeno, para uma elite. Mas não, o apóstolo Paulo ele está combatendo isso, dizendo que é para todos os santos, para aqueles que vivem na luz. Nós, irmãos, nós podemos experimentar a plenitude de Deus, nós podemos saber e compreender qual é a plena vontade do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo, ele combate dessa forma, né? Ele é brilhante ao trazer esse assunto nessa oração. Mas não podemos, irmãos, esquecer que a oração ela deve expressar as nossas prioridades. Nós devemos ter isso em mente. Outra coisa, ainda no verso 9 que nós podemos destacar, é que a oração que nós fazemos tem que ter em mente o próximo. Lembra que eu falei para os irmãos que o apóstolo Paulo não conhecia os colossenses ali face a face? Ele estava preso, ele não estava presente. E mesmo assim ele não deixou de orar por aqueles irmãos. E ele diz, né? Desde o dia em que eu ouvi falar sobre vocês, eu não cesso de orar, eu não paro de orar, eu não me esqueço de vocês. Então a oração também, na nossa oração nós temos que incluir o próximo, aqueles que estão, por exemplo, aí sofrendo com esta pandemia, aqueles que estão no leito de hospital, ou então aqueles que estão combatendo na linha de frente, os enfermeiros, os médicos. Meus queridos, lembre do próximo, lembre dos governantes que estão aí tomando decisões à torta e à direita, sem consultar a Deus. Vamos orar por esses, vamos orar pelo nosso contexto, meus irmãos. É importante a gente refletir o seguinte, que muitas das vezes a gente ora por nós mesmos. E quando nós somos um pouco altruístas, a gente ora pelos nossos parentes ou ora pela nossa igreja. Mas esquecemos dos que estão aí fora. O apóstolo Paulo aqui, ele é inclusivo, é lógico que ele ora por um contexto de igreja, de congregação, mas ele nem conhecia aqueles irmãos, né? E ele ora incessantemente, ele gasta a sua vida por aqueles irmãos. Nós não podemos deixar ou perder isso, meus queridos. Nós devemos considerar o próximo, porque o próximo não é deixado de lado aqui. Aqui nós vemos uma mente que é instruída na verdade espiritual, né? Uma oração
dessa mente que é instruída na verdade espiritual, que experimenta essa plenitude da parte de Deus, é abrangente em suas orações. Não esquece de ninguém. Não estou falando aqui que você tem que só orar por eles, não, mas estou falando que você não pode esquecer. Você deve considerar também o próximo, aquele que você não conhece. Meus queridos, outra coisa que eu quero destacar aqui, no verso 9 ainda, é que a oração ela deve ser perseverante. O apóstolo Paulo, ele diz: eu não deixo de orar por vocês. Eu não deixo de orar por vocês. Ele é categórico aqui, meus queridos, né? E o que significa esse não deixar de orar por eles? É que ele não desiste. O que significa perseverança? Ele ora continuamente, independente dos seus desejos, das suas paixões, suas vontades. Ele não cede às suas circunstâncias. Por exemplo, ele estava preso, ele precisava orar por outras pessoas, por quem não conhecia. Não, ele não cedeu aos seus caprichos, meu querido, não cedeu à carne. Ele orou por aqueles irmãos. Isso é lindo de ver, sabe? Porque ele pede por aqueles irmãos um progresso na vida espiritual, conhecimento pleno da vontade de Deus. Mas nós podemos observar aqui, de forma implícita, é que o apóstolo Paulo, ele experimenta desse conhecimento pleno da vontade de Deus. Porque só uma pessoa que entende o que é isso pode recomendar ao outro. Só uma pessoa que experimenta o pleno conhecimento da vontade de Deus pode orar por quem não conhece, pode se doar por quem não conhece, mesmo não tendo condições. Ele se gasta por aqueles irmãos, ele doa a sua vida. Isso é lindo de ver. E nós devemos considerar isso também na prática. Essa é uma grande lição para nós, como perseverar na oração, priorizando a vontade de Deus. Priorizando a vontade de Deus. Por mais que nós tenhamos distrações necessárias, e com isso eu quero considerar aqui como distrações necessárias, cuidar da nossa família, trabalhar, estudar, que são as coisas da nossa rotina, são distrações necessárias, né? A gente tem que nos doar em prol disso, mas nós não podemos, né, ceder às distrações desnecessárias. E o que eu quero dizer com isso? As redes sociais, né, os filmes, as séries. Não estou dizendo que você tem que parar de assistir, de acompanhar essas coisas, mas eu estou dizendo que a oração ela deve ter um lugar em nossas vidas. Nós devemos perseverar na oração, não negociar o nosso momento de oração, queridos. Não tem como a gente ser cristão e não orar ao nosso Deus, não ter esse relacionamento com o nosso Senhor. Nós precisamos saber qual é o lugar da oração em nossas vidas. E como nós podemos perseverar na oração? Por exemplo, no nosso trabalho. Com certeza você tem um momento no seu trabalho em que você olha o celular, que você fala com alguém e tal. Você não está desconectado totalmente do que está lá fora. Então, use, né, o seu tempo também para agradecer ao Senhor ali no seu trabalho. Enquanto você estuda, não pare de falar com o nosso Deus. Oração não está conectado diretamente ao ambiente. A oração ela transcende os ambientes. Nós podemos falar, estar em contato com o nosso Deus todo minuto do nosso dia, né? Não precisa necessariamente você estar na igreja para orar. Enquanto você está limpando a sua casa, enquanto você está indo no mercado, você tem, né, momentos ali, oportunidades para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por sua vida. Outra coisa que nós podemos destacar aqui no verso 9 é que a oração ela também deve buscar plenitude de Deus. É muito lindo isso, né? E nós podemos notar essa ênfase que o apóstolo Paulo dá nessa oração, porque ele usa muito a palavra todo, a palavra pleno. Ele vai dizer todo fruto, todo poder. Então ele ora com intensidade, né? E ele ora buscando, né, por meio de sua vida, a plenitude sobre aqueles irmãos que estão em Colossos. E o que nós podemos também entender aqui é que esse crescimento que o apóstolo Paulo orava, pedindo a Deus por aqueles irmãos, é um crescimento sólido, é um crescimento correto, é um crescimento não superficial. O apóstolo Paulo, ele usa, né, elementos aqui, ele vai qualificar esse tipo de plenitude. Ele vai dizer que esse pleno conhecimento da vontade de Deus deve ser em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não é de qualquer maneira.
em toda a sabedoria. Nós sabemos bem, ao ler o Antigo Testamento, que sabedoria está conectado diretamente com o temor do Senhor, ou seja, é uma vida de prudência, uma vida que anda em retidão para com Deus, que anda em reverência, é uma vida que pratica e obedece ao Senhor, pratica os preceitos do nosso Deus. No Novo Testamento, sabedoria está conectado diretamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus é Cristo Jesus, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque no Novo Testamento é nos dado uma referência, um modelo, aquele que nós devemos seguir. Queridos, essa plenitude não é distante, desconectada do nosso Senhor Jesus, da pessoa do nosso Senhor Jesus. Nós devemos ter isso em mente. Entendimento espiritual, o que seria? Né? É outro elemento que ele usa aqui interessante. É o discernimento. A capacidade de colocar as coisas em parelha. A capacidade de colocar as coisas numa balança e separar o que é bom e o que é certo para nossas vidas. É separar o certo do errado. É escolher e separar o bom do excelente. Nós devemos, irmãos, por meio dessa oração, buscar a plenitude de Deus, e dessa forma, qualificado assim nas palavras de Paulo, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, que nós possamos fazer essa oração. Então, a palavra de Deus, ela nos encoraja nessa noite a orar nesse sentido, a pedir plenitude de Deus, a pedir o pleno conhecimento da sua vontade. E conhecimento aqui, irmãos, está conectado diretamente com a prática, com a obediência, e não separado. Não tem essa de você ter um conhecimento teórico e não levar para a sua rotina, né? Não podemos esquecer isso. Então, nós podemos também perceber que o apóstolo Paulo, ele ora de forma que ele deseja para aqueles irmãos que eles olhem para a vida com os olhos de Deus, para que eles andem como nosso Senhor Jesus andou. E como nosso Senhor Jesus andou, e nós também temos que andar igual, né? Andar em amor, negando a si mesmo, como oferta a Deus em favor do próximo, sem moralidade, impurezas, ganância, egoísmo, filtrando e separando o que agrada a Deus. Percebe? O que ele pede para aqueles irmãos é maturidade cristã, né? É crescimento, é desenvolvimento na caminhada. Eles precisam crescer, eles têm Cristo e precisam edificar sobre Cristo, com boas obras. Então, os irmãos percebem esse pensamento aqui progressivo? O conhecimento está diretamente conectado com o serviço. Nós temos que trabalhar para o nosso Deus. Nós conhecemos da parte do nosso Senhor, nós temos o pleno conhecimento, então nós vamos agradar ao Senhor em tudo, viver de modo digno do Senhor. O apóstolo Paulo diz que essas coisas, imoralidade, purezas, ganância, né, consumir o que o mundo aí propõe, coisas obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, essas coisas não têm lugar no meio do povo santo. Então, irmãos, na prática, nós temos que nos abster dessas coisas, temos que tomar cuidado com tudo que nós estamos consumindo, que a mídia aí está nos impondo, que nas redes estão colocando e tentando empurrar, né, para nossas vidas, para que é uma coisa normal, mas não é, queridos. A palavra de Deus, ela nos dá um molde, uma direção, na qual nós devemos andar. Então, a plenitude de Deus, basicamente, queridos, é ser guiado pelo Senhor, rumo à sua vontade santa. E nós podemos observar que essa oração de Paulo, ela tem um propósito, né? E agora nós caminhamos para o verso 10, porque ele vai dizer, na minha versão aqui, logo no início, então vocês viverão. Ele ora pedindo pleno conhecimento, em sabedoria, em entendimento espiritual, para que eles andem, primeiro, eles andem de acordo com a vontade de Deus, de modo sempre a honrar e agradar ao Senhor. O que seria isso, honrar e agradar ao Senhor? É glorificar o nosso Deus, basicamente por meio das ações, das reações, é obedecendo a sua palavra. Nós aprendemos aqui que não existe, irmãos, plenitude de Deus longe da palavra do Senhor, longe das Escrituras. A palavra de Deus deve ser considerada nessa plenitude.
O pleno conhecimento da vontade de Deus nos conduz à sua palavra revelada, e não podemos perder isso de vista. A própria palavra, ela vai nos dizer, em Colossenses mesmo, capítulo 4, verso 2, que nós devemos perseverar na oração, com a mente alerta e o coração agradecido. É por meio dessa palavra, queridos, que nós alcançamos o equilíbrio para nossas vidas. Uma vida que glorifica a Deus, que obedece a Deus, é uma vida equilibrada, uma vida de domínio próprio, uma vida que manifesta os frutos do Espírito. Por quê? Porque essa vida ela nos leva ao nosso Salvador, nos identifica com Ele, essa é a nossa união com o nosso Senhor. Nós devemos nos tornar, por meio de obras, claro, pelo atuar do Espírito Santo em nossas vidas, pelo conhecimento que o Senhor Deus Ele nos revela, mas nós devemos tomar a forma do nosso Senhor Jesus. Devemos andar como Ele andou, segui-lo, imitá-lo. Na prática, irmãos, que nós possamos usar esse tempo que nós temos disponível nesse momento para ler a palavra do Senhor, para orar e para ler, para crescer mais nesse conhecimento de Deus. É o que Ele vai dizer a seguir. Um parêntese aqui, queridos. Eu quero pedir para que os irmãos não esqueçam em suas orações de citar e de lembrar, por exemplo, os pastores que estão saindo de suas casas para fazer essa live, ou daqueles irmãos da Escola Bíblica Dominical que estão aqui todo domingo para continuar esse trabalho em serviço do nosso Senhor. Não podemos esquecer deles, porque eles estão aqui se esforçando, né? E muitas das vezes a gente nem acompanha, a gente não assiste, mas nós devemos orar para que o nosso Senhor continue sustentando e que o nosso Senhor Jesus, Ele recompense esses que estão se esforçando e se esmerando, assim como o apóstolo Paulo, ele se esforçou, né, pela aqueles irmãos de Colossos e por todos de seu contexto. Queridos, além de agradar e honrar ao Senhor, vai dizer aqui que tem que frutificar em toda boa obra e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então esse é o propósito, que eles experimentem desse pleno conhecimento para agradar ao Senhor e para frutificar em toda boa obra. Uma coisa que nós sabemos por meio da palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 12, verso 33, é que a árvore boa, ela é identificada pelos seus frutos, né? Isso está nítido. As nossas obras, meus irmãos, elas devem corresponder à vontade de Deus. E Deus, Ele espera de nós essa resposta. Obras de justiça, obras que vão de acordo, que são compatíveis com a sua palavra. Em suma, é pagar o mal com o bem. É aproveitar as oportunidades para servir ao próximo, amando generosamente, não esperando a retribuição, mas fazer porque ama a Deus, evitando a ira, ser paciente, evitando a maldade. O que nós podemos perceber é que as pessoas, depois desse distanciamento social dentro das suas casas, estão tendo atritos de todos os tipos, né? O índice de divórcios cresceu de maneira drástica. As pessoas não estão se suportando. Agora que elas estão confinadas dentro de casa, elas passaram a conhecer a sua esposa, conhecer melhor os seus filhos. Então, é claro, vai dar conflito. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos orientou a respeitar, a amar, a nos doar, a nos gastar. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que nós sejamos, né, verdadeiramente cristãos dentro de nossas casas. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui no capítulo 3, verso 18, uma coisa muito interessante. Por exemplo, as esposas. Esposa, sujeite-se, cada uma ao seu marido, como é próprio a quem estar no Senhor. Mas também dá uma lição para os maridos. Maridos, ame a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor. E vai dizer também para os pais: pais, não irritem os seus filhos, né, para que eles não desanimem. Não podemos desconsiderar essas lições preciosas
Quem experimenta o pleno conhecimento da vontade de Deus, ele suporta, meus queridos. Ele suporta até o fim, né? E ele zela pela sua família. Que nós possamos ser pacientes nesse momento. Precisamos lembrar, queridos, que Jesus, em sua obra, em seu ministério, ele era aquele que estendia as mãos sempre. Ele era aquele que se doava e se gastava pelo próximo, né? Ele tinha ali seus momentos também em que ele era um pouco mais duro, mais enfático na sua posição, mas ele foi aquele que estendeu a mão para nós, para os pecadores, meus irmãos. E que nós, como igreja, possamos ser as mãos estendidas de Cristo aqui nessa terra. Que nós possamos manifestar essa natureza do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 18 do capítulo 1. Então, o que não falta, meus irmãos, são oportunidades para que a gente pratique essa natureza maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Além de frutificar na boa obra, nós devemos também crescer no conhecimento de Deus. E nós sabemos pela palavra de Deus que o conhecimento é, em essência, a própria eternidade. A vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, é o que vai dizer os evangelhos. Na prática, meus irmãos, que nós possamos, assim como Paulo diz a esses irmãos em Colossos, que nós busquemos as coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, que nós pensemos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Essa é a lição que o apóstolo Paulo ensina aqui, por meio dessa oração, que é simples, né? Que ela demonstra aqui uma necessidade espiritual e um propósito. É um propósito natural, né? Nós devemos manifestar, né, essas ações por meio do Espírito. Nós devemos, na prática, andar compativelmente com o que o Espírito, ele atua em nós. Meus irmãos, o conhecimento, ele promove o serviço. E o serviço é retribuído com força de Deus. Nós podemos perceber isso no verso 11. Ele vai dizer: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Essa parte dessa oração é muito interessante. Ele fala aqui de uma perseverança e paciência com alegria. Quer saber se nós temos o pleno conhecimento da vontade de Deus sobre a nossa vida? Olhemos para o nosso dia a dia. Faça essa autoanálise, assim como eu fiz ao estudar esta passagem. Será que eu tenho manifestado perseverança? Perseverança aqui é paciência mediante as circunstâncias adversas, né? Essa situação que nós estamos enfrentando de dificuldade, como é que ela tem nos deixado? Ansiosos, inquietos, desesperados, tristes, depressivos? Como é que temos lidado com esta circunstância que nos aflige, que nos assola? Que nós possamos, meus irmãos, olhar para esse texto, olhar para essa oração e praticar, né, esses princípios básicos que o apóstolo Paulo ele nos demonstra aqui. Que nós possamos orar por isso, para que nós perseveremos mediante as circunstâncias. É o que ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, né? Ele aprendeu o segredo de viver feliz e contente em qualquer circunstância, tendo muito, tendo pouco, né? Passando privação, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que ele vai dizer em Romanos capítulo 5, que ele se gloria nas tribulações, né? Ele tem contentamento em Deus. Quem tem contentamento em Deus e experimenta desse pleno conhecimento da vontade de Deus, ele espera no Senhor, ele confia no Senhor, ele não desiste de servir ao Senhor. Que tudo isso, irmão, seja uma oportunidade, um combustível para que a gente continue a servir o nosso Deus, mesmo dentro de nossos lares, né? Nós temos essa oportunidade. Outra coisa que ele fala aqui é a paciência. E essa paciência, essa longanimidade, em outra versão,
está se referindo à forma como lidar com as pessoas difíceis, pessoas complicadas, né? Nós devemos suportar as pessoas, assim como eu já disse aqui. O problema é que nós queremos distância das pessoas difíceis, né? Porque problema bom é problema distante de mim. Mas essa oração aqui é provida de um status espiritual inigualável. Só para quem experimenta, meus irmãos, da graça é que consegue manifestar esse tipo de paciência. Porque ele é paciente, mesmo lidando com as pessoas que afligem, mesmo com as pessoas que atacam, mesmo com as pessoas que querem o mal. Essa oração aqui, por aqueles irmãos, é para dar esse tipo de capacidade a eles, para que eles consigam lidar com essas pessoas difíceis. E isso é só para quem experimenta da graça de Deus, né? Que enfrenta qualquer dificuldade, qualquer situação e dando graças a Deus, sendo grato a Deus por tudo, não reclamando, não se queixando, não se desesperando, mas reconhecendo que o Senhor, Ele continua cuidando e zelando, e continua implementando os seus propósitos nessa terra. Porque a história que nós vivemos aqui é a história do nosso Deus e não a nossa. O Senhor é o protagonista, Ele tem um início e Ele tem um fim para todas as coisas. E não podemos perder isso de vista, nós temos que saber em quem nós temos crido. É o que o apóstolo Paulo ele vai dizer em uma das suas cartas. Então aqui nós somos ensinados, meus irmãos, a suportar essas coisas com gratidão. A coroa de tudo isso que nós falamos, dessas obras ou dessa necessidade espiritual, é a gratidão. Porque nós não tem como experimentar tudo isso, passar por essas provações e dificuldades, né? Frutificando em toda boa obra, agradando o nosso Senhor e não ser grato a Ele. Porque é privilégio, meus irmãos. Nós hoje reconhecer o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador é privilégio. E que nós possamos manifestar também essa gratidão. Para finalizar, meus irmãos, concluindo, o nosso contexto também não é bom. E semelhante também ao daquela época. Cristãos ali eram taxados, criticados pela sociedade. E nós também, hoje, já podemos perceber que os cristãos, eles são taxados e criticados. Tudo que passa nos noticiários, tudo que são postados nas mídias, vão contra a palavra da verdade, vão contra o nosso Deus, vão contra o seu povo. Nós vemos a corrupção da humanidade, a torta e a direita, né? De forma drástica, nós percebemos a corrupção que o homem chegou. Na área da política, na área da economia, nós percebemos um colapso social. E essa oração aqui, ela nos ensina que apesar do contexto adverso, apesar das circunstâncias difíceis, nós precisamos ter uma vida de oração. Que nós possamos aproveitar dessa ferramenta que é poderosa. Poderosa não por causa de nós, mas porque o nosso Deus, Ele colocou para nós, para que nós façamos, para que nós pratiquemos. E que nós possamos, irmãos, buscar esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse pleno, ele vai trazer a ideia de domínio. A prioridade de nossas vidas é essa, é ser dominado pelo nosso Senhor. É essa busca incessante que nós temos que manifestar, que nós temos que ter. A busca pelo domínio de Deus sobre nossas vidas, sobre todas as coisas. E conhecimento, lembre, está ligado diretamente à prática, à obediência. Que nós possamos ser obedientes ao Senhor. E essa ideia aqui, meus irmãos, é oposta ao que era ensinado naquele contexto, né? Que pregava essa humildade fingida, que pregava adoração a anjos, que pregava uma experiência particular ao grupo que pertencia à elite. Essas coisas que foram ensinadas aqui, naquele contexto, que são erros doutrinários, visavam o quê? O homem, a vanglória do homem. Mas esta oração aqui nos mostra que nós devemos olhar para Deus e para a sua vontade, jamais para os homens. Que nós possamos olhar para
o nosso Senhor. Então, que nós possamos nos apropriar dessas lições, que nós possamos buscar a vontade de Deus, buscando esse pleno conhecimento da vontade de Deus, do próprio Deus, que não é de qualquer forma, que não é superficial, que não é compatível com o padrão deste mundo, que é completo, que é preciso, que é do próprio Deus, que é perfeito. Queridos, olhemos para isso. Nós temos que orar pedindo o pleno conhecimento da vontade de Deus, porque é um pré-requisito de uma vida que agrada ao Senhor. Que nós possamos focar nisso. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade e que nós possamos manifestar o que esta oração linda, pequena, mas linda e maravilhosa, expressa, que é uma oração que expressa prioridades, uma oração perseverante, uma oração que considera o próximo e uma oração que busca a plenitude de Deus. Que o Senhor Jesus, Ele nos abençoe e nos guarde, né? E peço para que os irmãos continuem orando por mim e pela minha família. Amém? Deus abençoe a vida do irmão Gerson, que nesta noite nos trouxe a preciosa palavra de Deus. Enquanto ele ministrava, eu lembrei das palavras do apóstolo Pedro, quando ele escreve lá no capítulo 3 da sua segunda carta, o verso 18, e Pedro ali ele faz referência também à igreja da Ásia, dizendo para que a igreja da Ásia observem os ensinamentos de Paulo, cuja qual Paulo escreveu 2 cartas para a igreja da Ásia, ok? Então, queridos, que nós possamos realmente viver essa palavra, que nós possamos colocar a nossa vida em oração neste momento de pandemia, neste momento em que a aflição tem assolado alguns, amém? Deus abençoe a vida do meu filho, Deus abençoe todos os presentes. Antes de nós finalizarmos, eu sei que eu já estourei o tempo, mas eu queria pedir ao Eric para retornar ao instrumento e quero convidar todos os presentes a virem adorar a Deus comigo. Nós vamos adorar ao Senhor com aquele hino, recebi um novo coração do Pai, amém? Então todos os presentes, não estamos em grande número, mas aproveitando também a presença que está conosco hoje, nos honra, nosso irmã Graziele, o nosso irmão Wesley, que são ali de Suzano, eles estão em minha casa, vieram como convidados e estão conosco, amém? Nós vamos adorar ao Senhor com este louvor e logo após nós estaremos orando e já dando a bênção apostólica, amém? No final, logo após o louvor, nosso irmão Samuel estará orando, nosso co-pastor Faustino estará dando a bênção apostólica, amém? Vamos nos posicionar. Eu vou me afastar do microfone para que possamos juntos adorar o Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, aleluia, eu declaro a paz de Cristo.
Vamos estar orando e agradecendo a Deus por este momento tão bom, essa palavra tão maravilhosa que Ele nos concedeu nessa noite. Senhor Deus e Pai, estamos em Tua presença, ó Deus, para Te louvar e Te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Deus, por este momento tão bom que o Senhor nos concede, Senhor. Te agradecer por ter falado aos nossos corações. Te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia que é sempre conosco. Apresento, ó Deus, nessa hora a vida da Tua igreja, Senhor, a vida dos Teus servos, clamando, ó Deus, por cada família, Senhor, que cada cristão que está na sua casa, Senhor, que neste momento, Senhor, tão difícil em que o mundo passa, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Senhor, seja conosco, ó Deus, em todo o tempo, que a Tua graça, Senhor, seja constante em nós. É o que eu clamo a Ti, ó Deus, e Te louvo, não só hoje, mas sempre, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba a bênção apostólica, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus desde agora por todo sempre. Todos digam amém. Diga para o seu irmão assim: a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Amém.